Hello everyone, how are you? Are you fine? Great! Vamos começar a minha aula fazendo aquela saudação que eu adoro fazer em sala, que é o Live Long and Prosper, vida longa e próspera a todos. E agora vamos seguir um protocolo importante, essa máscara aqui. Época de pandemia, nós vamos usar a máscara, não é? Mas agora, para eu dar essa aula, eu vou tirar a máscara e vou, é claro, usar o álcool em gel. Isso, então agora vamos tirar a máscara. Pronto, vou agora guardar a máscara dentro deste saquinho. Pronto, então depois eu vou pegar e colocar novamente, tá? Welcome to English Class. Bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje eu estou em home office e com pouco tempo para fazer comida. Então eu fiz o seguinte, eu liguei para uma pizzaria perto de casa e aí eles estão atendendo somente pelo serviço chamado delivery. Isto é, para que eu não tenha que sair de casa nesse tempo de pandemia, né, muito complicado. Bom, home office, delivery, são duas palavras em inglês. São termos bastante usados atualmente. São palavras da língua inglesa que já fazem parte de nossa vida. Eu sou Carlos Pimentel, professor de inglês da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. Welcome to our English class. Isto é, bem-vindos à nossa aula de inglês. Esta aula está voltada para o EJA, ou seja, é o ensino de jovens e adultos. E desde já, eu parabenizo a todos vocês que não desistiram de continuar na jornada do conhecimento. E é com muito prazer que estamos contribuindo para que todos possam alcançar os objetivos. Acompanhe as aulas, veja e reveja no portal Escola em Casa quantas vezes forem necessárias. Em casa, certamente precisamos ter mais disciplina nos estudos. Portanto, reserve sempre um tempo para você mesmo. E lembre-se, é a sua formação que está em jogo. O assunto de hoje é a influência que a língua inglesa exerce em nossas atividades, sejam elas no trabalho ou nas relações de consumo. Também está presente no contexto referente à nossa qualidade de vida. Nós vamos conversar sobre tudo isso e aprender muita coisa bacana. So we'd better get started. Let's go! Ou seja, é melhor começar agora. Vamos lá? Bom, certamente os teachers ou os professores e professoras já conversaram nas aulas presenciais sobre a importância do inglês no mundo moderno e de como essa língua ganhou espaço em praticamente todas as áreas do conhecimento humano. A abrangência do inglês é tão ampla que perdeu já aquela velha e ultrapassada necessidade exclusivamente aprender para nos comunicarmos com os americanos ou estadunidenses ou até mesmo os ingleses. Na verdade, estuda-se inglês para comunicação global e, de tabela, tornar-nos cidadãos do mundo com mente aberta e aptos a compreender outros povos e culturas. Então vamos inicialmente observar esse gráfico. Este gráfico ele foi inspirado em um artigo do site The Economist, que revelou que aproximadamente 2/3 dos falantes da língua inglesa não são falantes de inglês como primeira língua. Isto é, a maioria esmagadora são falantes não nativos, que aprenderam inglês depois, em algum momento da vida. Este site mostra uma visão global. É um site especializado em línguas estrangeiras. Lá fala que o inglês é um dos idiomas mais fáceis de aprender, pois é a mais usada no mundo. O mandarim é a mais falada, por causa da população da China, a maior do mundo. Mas, até lá, o inglês também é estudado. O Brasil, por tradição, abraçou bem vários termos em inglês, por não haver palavras que teriam o mesmo valor de significado no português. E, se tiver, não é expressada com a mesma rapidez, como, por exemplo, playlist, diet, email, pay-per-view, loser, pendrive, pet shop. Então hoje percebemos que o inglês é um elemento facilitador
na compreensão e torna a comunicação mais ágil e dinâmico. No mercado de trabalho, nunca se usou tanto o termo home office. É algo como escritório em casa ou trabalho a partir de casa, mas em português ficaria mais limitado, sugerindo que a pessoa abriu uma empresa ou um escritório particular na sua residência. Bom, isso pode até acontecer, mas no contexto atual, home office traz o trabalho exercido no escritório de uma empresa para dentro da residência do funcionário ou colaborador. Portanto, o termo em inglês já carrega tudo isso. O home office ou home working é uma das mudanças nas relações de trabalho típicas nos tempos de pandemia do novo coronavírus, mas que pode ser empregado em outras circunstâncias. Vai depender muito das definições feitas pelas empresas. E assim, pegando carona no termo home office, temos o homeschooling, que é o ensino domiciliar. Esse tipo de ensino, ele é orientado pelos pais ou profissionais contratados para tal. Mas o que está em voga no momento é o e-learning, ou web class, ou online class. Essa letrinha I em e-learning significa electronic, ou eletrônico em português. Então, aprendizado eletrônico seria. Parece que em inglês fica melhor, não é? E-mail, também tem esse I. Mail significa correspondência. Então, correspondência eletrônica, mas e-mail fica bem mais interessante. Voltando ao e-learning e os seus sinônimos, os alunos acompanham as aulas em aplicativos no computador ou um portal como o que você está conhecendo, o Escola em Casa. Assim, atualizar-se com as ferramentas digitais ou com softwares é algo fundamental para uma boa produtividade, seja no trabalho ou na escola. Espero que até aqui as explicações estejam sendo claras para você. Nós estamos trabalhando com relação à relação de trabalho e também com relação de consumo. E quando bater aquela fome, a modalidade do momento é o delivery. Lembra no comecinho da minha apresentação? Pedi aqui uma pizza, né, via delivery. Chegou para mim. O que quer dizer delivery exatamente? Quer dizer entrega. No contexto atual, significa entrega em domicílio. Popularmente, entrega a domicílio. Delivery vem do verbo deliver, isto é, entregar. Esse tipo de serviço surgiu na Itália. Mamma mia! E atravessou a Europa durante as grandes guerras e caiu no gosto do americano, que exportou o termo, já em inglês, delivery, para o mundo. O serviço esse atrelado ao fast food. Você pode dar algum exemplo de fast food? Sim. Sanduíches, né? A lasanha também é fast food. Pastel e a tradicional pizza. Sem sombra de dúvida, pizza delivery é a mais comum. As relações de consumo também sofrem mudanças. E hoje os brasileiros estão aprendendo, ou digamos assim, reaprendendo, dois termos no sistema pegue e leve para casa. São elas, takeaway e drive-thru. Quando você chega num estabelecimento e faz um pedido, a atendente pode perguntar se é takeaway. Isso quer dizer se você quer levar o pedido para casa. Lá nos Estados Unidos, em alguns lugares, eles dizem to go. Então eles perguntam here or to go? Eles querem saber o quê? Se você vai consumir no local ou vai levar para casa. Simplesmente isso. Então eu vou escrever aqui no quadro uma outra maneira de escrever drive-thru. Drive-thru. Desse jeito. Há duas maneiras, conforme está projetado na sua tela, e também dessa forma, esse THRU, dessa forma, bem abreviado. Os americanos costumam abreviar muito, esse termo é um deles. E o que é o drive-thru? Já viu em Uberlândia? Tem alguns estabelecimentos que têm um sistema drive-thru.
É aquele serviço no qual você entra com o carro no estabelecimento, faz o pedido na janela ou pelo atendente e recebe o pedido no carro. É um serviço de origem nos Estados Unidos. Se não me engano, desde 1930. Possivelmente é o país que mais se adaptou ao carro do planeta. Tudo lá é voltado para o carro. Então, os estacionamentos são muito amplos, bem espaçosos. Não podemos confundir com o drive-in, que o atendente vai até o seu carro, anota o pedido e traz para você consumir no carro. E eu vi na TV os cine drive-ins, que estão sendo resgatados em várias cidades da Europa e nos Estados Unidos. A pessoa assiste com a família os filmes dentro do carro. Então é muito confortável. O drive-in é um sistema muito interessante, assim também como o drive-thru. Nós também vimos em reportagens na televisão sobre o drive-thru sendo usado para campanha de vacinação. Você lembra que tinha idosos em filas, né? Mas aí, para ficar mais seguro, as pessoas passaram a receber a vacina dentro dos seus carros. Então, nós vimos talvez até quilômetros de carros, né, com idosos esperando a vez de vacinar no sistema drive-thru. Saindo agora do aspecto de relação de consumo, os brasileiros de várias cidades estão agora experimentando o chamado lockdown. Nós poderíamos usar a tradução como confinamento, isolamento total, mas não passaria ainda aquela ideia de restrição total, com saída somente em casos de extrema necessidade. Palavra grande, né? É uma pequena, mas com uma expressão muito grande, né? Muitos poderiam confundir com o isolamento social, ou até mesmo quarentena, né? A quarentena, o que é a quarentena? Do inglês fala-se quarantine. A pessoa sai de um lugar em que estava sendo infestado por alguma bactéria, algum vírus, e ela chega num lugar onde não tem, então ela tem que ficar afastada, tem que ficar isolada, fica em quarentena, né? Nós não ficamos aqui em quarentena, ficamos em isolamento. E algumas cidades do país estão experimentando o lockdown, que é um momento bem complicado, né? As pessoas ficam nos lugares, suas casas, de maneira mais restritiva. Somente saem em momentos de necessidade, de extrema necessidade. E sempre usando a máscara, the mask. E você sabe o que significa Covid, do Covid-19? Olha aí na sua tela. Vem do inglês também. Olha só. Covid-19, COVID-19. Co, quer dizer, corona, ou VI, ou V, virus. Então, coronavirus. O D vem de disease, ou seja, doença. E 19, referente ao ano de 2019, o ano que foi descoberto. Então, Covid-19. E SARS, olha só, confira na tela. SARS-CoV-2, SARS-CoV-2. SARS quer dizer Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus 2. Mais uma? Olha essa sigla, que é um acrônimo em inglês, WHO, World Health Organization. É a Organização Mundial da Saúde. Então você viu aí que o mundo da ciência respira a língua inglesa. Não só a ciência médica, mas todas elas. O mundo acadêmico, as artes como show business, os negócios, business, tecnologia, internet. Nós estamos inundados pela língua inglesa, dando a você motivos infinitos para que possa estudar e nunca mais parar. É bacana aprender muitas palavras novas ou reconhecer aquelas que nós já vimos por aí, na rua, na televisão, na internet. Que tal nós recordarmos ou ampliar um pouco mais o vocabulário? Segue aí uma lista de palavras muito bacana. Aí você pode aprender a pronúncia no Google. Você digita lá a palavrinha no Google Tradutor e clica no microfone. Lá você vai encontrar a pronúncia e poderá repetir com a pessoa que fala. Repita várias vezes até ter segurança na pronúncia. Não estamos buscando perfeição, mas que você se familiarize
com os sons das palavras. Segue aí. Vamos aprender ou rever algumas palavras em inglês que nós usamos aqui no Brasil. Elas são empregadas nessa língua ou porque não há um equivalente satisfatório na língua portuguesa, ou porque até mesmo aceitamos bem inglês do jeito que é, por conveniência. Você poderá repetir a palavra após cada explicação. A primeira palavra é feedback, que é o retorno que nós damos quando alguém faz uma apresentação. Pode ser positivo ou negativo. Repeat. Feedback. Show. Na verdade, é uma apresentação, seja ela musical ou teatral. Repeat. Show. Milkshake. É uma batida feita de leite, com alguma fruta. Nós assim usamos no Brasil, milkshake. Top model. É a modelo mais importante, a mais famosa. Top model. Merchandising é a divulgação ou a publicidade de algum produto, geralmente inserido dentro de um programa de TV, ou até mesmo algum filme. Merchandising. Airbags. Digamos que são esses bolsões de ar. Nós usamos assim em inglês, airbags. Country. Realmente country refere-se ao estilo musical sertanejo norte-americano dos Estados Unidos. Country. O vaqueiro americano também tem a sua versão em inglês e assim usamos aqui no Brasil. Cowboy. Repeat. Cowboy. Upgrade. Quando nós subimos de nível, seja ele no trabalho ou quando conseguimos algum produto e queremos uma qualidade superior, nós conseguimos ou atingimos um upgrade. Até mesmo a internet é uma palavra em inglês que significa algo como rede de computadores. Agora, olha só que interessante. Isso aqui para nós é um outdoor. No inglês, billboard. Isso é um smoking, mas no inglês chama-se tuxedo. Isso é um shopping center. Tudo bem, mas lá fora chamam de mall. Isso aqui é uma loja de departamentos ou uma magazine. No inglês é store. Isso é um pendrive, uma palavra em inglês, não é? Mas na verdade em inglês é flash drive ou memory stick. Isto é um show, não é? Mas em inglês show é concert. Bom, pessoal, esperamos que você tenha gostado da aula. Mas vale a pena a gente conversar um pouquinho mais sobre a importância do inglês. Hoje em dia, em qualquer lugar que você vá, sempre tem uma palavrinha em inglês que vale a pena você pesquisar, para você ampliar o seu vocabulário. Com certeza, os teachers lá da sua escola têm sempre dado dicas ótimas para vocês. Mas vale a pena reforçar. Onde quer que você vá, fique atento. Hoje em dia, a internet, a televisão, até mesmo streaming, estão pipocando de termos em inglês. Anote. Outra coisa bacana que você pode fazer para aprimorar mais o seu vocabulário e se familiarizar com o inglês é aproveitar a tecnologia. Você que gosta muito de filmes e séries, coloque sempre os filmes e as séries no som original. Já que você está estudando uma língua estrangeira, no caso o inglês, você precisa ter contato com ela. Então procure ficar mais próximo dela. Coloque em inglês, experimente. E coloque as legendas em português. Se você quiser um desafio ainda um pouquinho maior, tire as legendas. Se você já viu a história, conhece bem a história do filme ou de uma série, que tal rever sem as legendas em português? É um desafio maior, concordo, mas vale a pena. Também observe nas camisetas, nos livros, onde quer que você for. Vai sempre encontrar alguma coisa bacana para aprender. E hoje, com relação à pandemia, mais do que nunca, os artigos, os jornais, sempre estão usando alguma palavra nova. Eu, por exemplo, aprendi uma semana passada. Lembra que eu mostrei para vocês sobre o lockdown? Sim, eu aprendi um que era o shutdown. Eu não conhecia. O shutdown, tive que pesquisar a respeito. Peguei lá nos dicionários, mesmo assim não fiquei muito convencido, busquei outras referências, aí entendi melhor a ideia. O shutdown
Lembra muito lockdown, mas o lockdown, como eu falei para vocês antes, é aquela restrição mesmo. O shutdown tem a ver com as fábricas. Quando, digamos que o empregador decide não concordar com alguma reivindicação, eles podem fechar a fábrica e obrigar os empregados a aceitarem um determinado salário. Eu não conhecia esse termo. Então, agora já conheço. Isso incorporou no meu vocabulário. Então, tudo que for novo para vocês, procurem acrescentar, anotar e pesquisar. Vale a pena. O conhecimento é importante, é fundamental para a sua formação. Então, aqui a gente pode perceber as relações de trabalho, as relações de consumo e como que isso está presente na língua inglesa. Então, vamos dar mais dicas para vocês. Todas as palavras que você aprendeu aqui hoje, nessa aula, você pode anotar. Anote. Talvez você já ouviu isso, que vale a pena, tudo novo que aparecer, anote. Porque nossa memória é falha. Então, quando você registra as palavras novas no papel, ou até mesmo no celular, costuma-se gravar melhor. Apareceu algo novo, anote, pesquise e escreva o significado dela. E quer ainda mais? Aquela palavrinha, que tal você criar uma frase em cima dela? E mais ainda, que tal, no próximo encontro com o professor, quando as aulas presenciais retornarem, você pode mostrar para o professor de inglês o que você aprendeu e pode até usar em sala de aula. Isso irá incentivar os outros colegas também a fazer a mesma coisa. Uma boa dica, não é? Então, pessoal, hoje aprendemos muita coisa bacana. Mas lembre-se, sempre haverá coisas novas para você ampliar o seu vocabulário e o seu conhecimento da língua inglesa, para se tornar um cidadão do mundo. Bom, pessoal, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Esperamos que tenham gostado do conteúdo. E só para recapitular, nós falamos hoje sobre a influência da língua inglesa nas relações de trabalho, nas relações de consumo e também qualidade de vida. Com certeza vai ampliar ainda mais com as matérias, outras aulas de outros professores. Não deixe de rever as aulas no portal Escola em Casa. Lá também iremos colocar exercícios para vocês acompanharem, reforçar o vocabulário, praticar mais um pouquinho este conteúdo, tá bom? Um grande abraço a vocês, estou com muitas saudades das aulas, da sala de aula, do contato com vocês. Por enquanto, a gente vai ficando aqui e vocês aí, cada um na sua casa. Um grande abraço. Take care. Live long and prosper.